Seja bem-vinda e nos dê aqui uma luz. Quando é que a gente vai poder voltar a pagar menos de R$4 na gasolina? Opa! Você falou que ia ser tranquilo pra ela. Pegadinha do malandro. Brincadeira. Bom, mas é interessante olhar que a gente vem de um momento onde o preço do petróleo caiu muito, né? Aí em meados de 2016. Esse preço do petróleo chegou num patamar bastante pequeno em início de 2016, com $30 por barril. Ele vinha de 140 em 2014. Depois ele se recupera um pouquinho e aparece a pandemia do Covid-19, né? Trazendo um petróleo para um preço, para você ter uma ideia, negativo nos Estados Unidos. Isso significa, né, que o preço do petróleo era tão baixo que ele não pagava nem a logística de transporte, né? A partir daí, a gente começa a recuperar, né? Nós já estamos num patamar pré-pandemia, mas nesse momento dessa recuperação, o câmbio do Brasil se desvalorizou muito. Mas depois que fica ruim, nunca fica bom, né? Mas aí a gente teve dois efeitos conjugados que fizeram esse preço crescer muito. Só para vocês terem uma ideia, né? No final de 19, nós estávamos com o câmbio a 4,10. Né? Sim. Quando a gente chega em maio de 2020, ele era 35% maior, ou seja, a gente teve uma desvalorização do real de 35% em menos de 6 meses. Ninguém notou por causa da pandemia. Né? No momento que a gente vai saindo da pandemia, que o preço do petróleo começa a crescer, esse efeito começa a ser percebido nos derivados. Né? Na verdade, é a soma de duas coisas, porque a gasolina a gente vende em reais, né? E a paridade internacional é em dólar. Né? Então, o preço cresceu, mas o câmbio se desvalorizou, criando um efeito bastante deletério para o consumidor. Né? Quando é que a gente vai voltar? Eu não sei. Né? A gente diz o seguinte, olha, talvez nem a mãe de Ná consiga, né, responder essa questão, mas a gente tem a expectativa que num cenário aí de 2, 3 anos esse preço de petróleo retorne a patamares mais aceitáveis. Né? Assim como o câmbio também se valorize. Né? O real já vem se valorizando um pouco, né? Nos últimos, sei lá, meia dúzia de meses, ele já se valorizou aí pelo menos uns 15%. E isso aí significa, então, um alívio no bolso do consumidor. Mas o que a gente espera mesmo de tudo isso, né, não é só que as questões externas nos favoreçam. Né? A gente espera é que a gente consiga, né, apresentar para o Brasil um projeto, né, de ampliação do parque de refino brasileiro. Aí sim a gente consegue um preço de petróleo mais acessível para o cidadão brasileiro. Ela estava explicando para a gente ali fora que as pessoas esquecem, quando eu falo de paridade internacional, as pessoas esquecem do fator logístico. Não é possível que o preço da gasolina e do derivado produzido aqui, sem o custo do frete, seja comparado e pareado com uma importação mais o frete. Para eu parear, eu tenho que fazer um pareamento FOB. Deixa eu preciso parear? Deixa eu explicar um pouquinho. Que é o mercado internacional. Né? Tá, mas se eu não quiser ficar no mercado internacional... Eu importo o produto para a minha refinaria. Então, vamos lá. O Brasil é importador de derivados. Né? Tá. A gente importa 25% do diesel que nós consumimos. Né? Isso significa que eu pago o diesel importado de onde ele vem. Vamos dizer, se eu compro diesel nos Estados Unidos, eu pago o preço internacional desse diesel mais o frete para botar esse diesel no Brasil. Mas esse diesel que vem para o Brasil é só 25% do preço do diesel. Mas ele comanda o preço daqui. Então, eu pago o preço do diesel nos Estados Unidos mais o transporte para esses 25%. E como ninguém é de ferro, né, esse transporte é agregado ao preço do diesel fabricado aqui também. 75%. E tudo vira, né, um preço do diesel com uma paridade de preço internacional de importação. Né? A gente fala um pouco de oportunidade. Né? A gente diz assim, qual é o preço de oportunidade? Olha,
O preço de oportunidade é o preço do diesel importado se eu for importador. Mas se eu for exportador, o preço da paridade é o do diesel exportado. Então, imagina o seguinte, olha, eu fabrico aqui 75% do diesel brasileiro, né, consumido no Brasil. Bom, se eu não quiser o mercado brasileiro, vou fazer o que com esse diesel? Né? Vou pegar esse diesel, colocar ele no mesmo mercado que onde eu comprei, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aí, para chegar lá naquele preço, eu tenho que descontar o preço do transporte. Eu tenho que pagar o preço de transporte para esse diesel ser colocado nos Estados Unidos. Então, veja só que coisa engraçada. Qual é o custo de oportunidade? É aquele preço do diesel, né, colocado nos Estados Unidos, fabricado no Brasil e colocado nos Estados Unidos, que é 75% do nosso diesel, ou é o diesel fabricado nos Estados Unidos e colocado aqui, que é só 25%. Né? Então, tem uma diferença aí que, na verdade, é 2 vezes o transporte que está saindo do bolso do consumidor. Eu entendo, mas eu vou fazer uma pergunta aqui bem de leigo. É que o Mickey não estava na discussão, chegou atrasado hoje. Mas eu só queria fazer uma... esse percentual hoje correspondente ao frete que não deveria ser cobrado, incidindo sobre os 75% que são hoje produzidos aqui. É claro que o valor ele é flutuante, mas ele corresponde hoje a que percentual mais ou menos disso? Tem essa noção? É pouco. É pouco. Talvez seja uns 15%. 15%, mas eu estou estimando. 15%, é uma boa... É porque engenheiro não chuta, estima. Justo. É isso mesmo. Mas agora ele já está usando. Mas a minha pergunta, não seria mais lógico a gente então parear, se fosse para parear valor, com alguém que possa vender mais próximo e mais barato como a Venezuela? Tem um artigo que Ou a Bolívia, né? Tem um artigo que saiu há pouco tempo onde se explica direitinho isso. Né? Então, o autor diz o seguinte, olha, se eu comprar pouco diesel, eu consigo comprar da Argentina. Né? O preço do frete da Argentina para o Brasil é muito, muito barato. Né? Então, o preço do diesel comprado na Argentina viria muito parecido com o preço do diesel fabricado no Brasil. Mas se eu precisar de mais coisa, eu preciso ir mais longe. E aí esse frete vai custando cada vez mais caro. Né? Só que hoje em dia nós já temos 25% para 30% do diesel importado. Tinha um diretor antigo, da minha época de menina, né, na Petrobras, que ele dizia o seguinte, olha, um país como o Brasil, né, ele não pode ter uma logística de fabricação de derivados, né, que supere, levando a uma importação que supere muito 15%. Para ele, né, 15% era um número mágico. Você podia importar até 15% para ajustar suas logísticas, mas a partir daí já tinha que ser, vamos dizer assim, pensado seriamente em expansão de parque de refino. Esse momento no Brasil já passou há muito tempo. Então pelo que eu estou entendendo, a discussão hoje seria que o nosso problema logístico é ter pouco parque de refino. Pouco, essa é a minha opinião. Parque de refino voltado para o nosso óleo. Né? Para o nosso óleo. Esse foi mais um corte do Inova Rio, com os melhores momentos do que aconteceu nesse nosso episódio com esse convidado. Se você gostou, curte e acompanha o episódio inteiro nesse link que está aparecendo aqui do lado. Não deixa de curtir, comentar e seguir a gente em todas as redes sociais. Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação.